5 dicas para você armazenar o seu vinho na sua casa, na sua adega. Galera, esse daqui, ele é o top 5 dicas para você que aprecia vinhos e tudo mais, cuidar dos seus vinhos na sua casa, você que está montando a sua adega, você que está entrando aí nesse mundo dos vinhos, quer descobrir a melhor forma de guardar os seus vinhos, climatizar, degustar, enfim. Eu sou o Sommelier João Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse quadro aqui, nesse canal, eu trago diversas dicas, diversas harmonizações, diversas curiosidades também aí no mundo dos vinhos, tá? E aqui, então, segue algumas dicas para você que está entrando nesse mundo dos vinhos, cuidar dos seus vinhos na sua adega. Você que está montando, você tem dúvida aí, quais são os vinhos essenciais que eu preciso ter, qual é a temperatura, o local de armazenamento, enfim. Se você já gostou da ideia desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa aqui o seu like e também, por favor, deixe nos comentários quais que são as curiosidades, as dicas que vocês querem ter aí para esse mundo dos vinhos. No top 1, ou no caso, no quinto lugar, o primeiro de tudo é o controle de temperatura. Isso é ideal para você ter em casa, ter um pouquinho de cuidado com a questão da temperatura para os seus vinhos, porque isso pode acelerar ou desacelerar, no caso, o envelhecimento de cada vinho, certo? Então, nessa questão da temperatura de cada vinho, é recomendado ali uma certa graduação de temperatura para vinhos brancos, tintos e também rosés, espumantes, enfim. O que eu recomendo, você comprou seu vinho tinto, branco ou rosé, não climatize ele se você não for degustá-lo no mesmo dia. Então, só climatize o seu vinho no momento que você for degustar. O recomendado ali para vinhos tintos é ter uma temperatura entre 14 a 18 graus. Poxa, João, mas eu não tenho uma adega profissional e tudo, não tem problema algum. Chegou em casa, vai degustar o vinho, alguma coisa, um encontro com a gata, alguma coisa assim. Pega na sua geladeira, deixa o seu vinho deitado, tá? É sempre importante que a garrafa esteja deitada. Isso ela sendo de rolha ou não, tá? É sempre interessante que o vinho esteja deitado, certo? Coloca ele na geladeira em torno aí de 20 a 30 minutos, certo? Isso para os tintos. Quando você servir na taça vai estar na temperatura ideal, tá bom? Agora já no caso dos brancos e rosés, além desses 30 minutos na geladeira deitado, na parte de baixo da geladeira mesmo, eu deixaria mais uns 10 a 15 minutos no freezer, tá? Para ele ficar bem gelado mesmo. Para vinhos brancos e também rosés, o recomendado seria ir em torno de uma temperatura de 3 a 10 a 12 graus. Então, para você que não tem uma adega profissional, é interessante você deixar ele na geladeira embaixo para ele quebrar a temperatura primeiro. Depois, para ele chegar no auge da sua temperatura, você coloca ele no freezer, tá bom? Outra dica: tenha cuidado com a questão da luz, a luminosidade do local de armazenamento. Lembrando, deixe a garrafa deitada, tá? Num ambiente que não tenha interferência direta da luz solar, porque a luz solar ela vai acelerar muito o processo de amadurecimento, né, de envelhecimento dos vinhos. Então, alguns vinhos que são feitos para a gente degustar de 3 a 5 anos, eles podem maturar muito rápido e ele pode oxidar somente por conta da luz. Outra coisa também, tenham cuidado com a questão de luzes artificiais. Eu recomendo sempre luz LED, porque ela é uma luz um pouco mais fria. E não deixe os seus vinhos, as suas garrafas dos vinhos, diretamente em contato com a luz, tá? Então, assim, eu indico para vocês deixarem sempre as garrafas deitadas, num lugar que tenha um pouquinho de luz natural, mas não diretamente na garrafa, tá bom? Para a terceira dica, eu já havia comentado um pouquinho, mas é sempre importante vocês deixarem a garrafa deitada. Então, a terceira dica é a posição da garrafa. Mas, João, como assim a garrafa deitada? Sim, galera. É interessante sempre as garrafas estarem em contato com a rolha, em exceção no caso de espumantes. Nos espumantes é bom ter um pouquinho de cuidado e tudo mais, não deixar os espumantes deitados porque a garrafa pode estourar, sem mais nem menos.
já aconteceu várias vezes na adega que eu trabalho, é um susto muito do interessante. Então assim, sempre deixem as garrafas deitadas com o líquido do vinho, né, em contato com a rolha. Ah, mas se eu comprei um vinho que ele é de screw cap, aquela rolha de cápsula, né, de rosca no caso, também eu recomendo para vocês deixarem as garrafas deitadas, tá bom? Agora, nessas específicas de screw cap, é interessante vocês observarem de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, se não tem algum vazamento, tá? Se o vinho ele vazar por essa rolha de screw cap, é bom você ter cuidado porque ele pode estar oxidado, tá bom? Pessoal, e na quarta dica, tenham cuidado também com a questão de umidade. Então assim, poxa, eu não tenho uma adega climatizada, eu não tenho uma adega estruturada, uma adega profissional para isso. O que eu indico é vocês deixarem sempre as garrafas deitadas no ambiente com a luz controlada, certo? E que tenha um pouquinho de controle de umidade. Como é que você alcança esse tipo de controle? Deixando a garrafa num lugar que ela não fique em contato diretamente com a luz, tá? Seja luz artificial ou luz natural, certo? E também, de vez em quando, ligue um umidificador próximo às suas garrafas. Normalmente, na minha casa, particularmente, eu deixo ela no rack da sala, num estante, em algum lugar assim, que não tenha uma luz direta, tá? E que também tenha um clima bem equilibrado. Então, de manhã não tá tão quente assim e à noite também não fica tão frio assim, certo? A recomendação ideal seria em torno ali de 60 a 80% de umidade no ambiente em que a sua garrafa esteja armazenada. Por que disso? Se ela tiver com pouca umidade, a rolha ela pode ressecar. Então, quando você for abrir o seu vinho, ela vai esfarelar completamente. Já no caso, se ela tiver com muita umidade, a rolha vai encharcar. Isso vai facilitar com que a passagem de oxigênio que esteja fora da garrafa entre em contato com o líquido do vinho. Isso acelera muito o processo de evolução do vinho e ele pode também acabar oxidando ou virando vinagre, eu diria. Agora imagina que desagradável seria você abrir o seu vinho com tanto carinho, com tanto cuidado, aquele rótulo que você comprou especificamente para uma ocasião, ali um encontro, algo comemorativo, e aí tá lá na sua taça cheia de borra, cheia de restos de rolha, né, de vinho. Isso não seria muito interessante. Além do que a rolha ela influencia diretamente no sabor do vinho. Então quando a rolha ela esfarela, ou seja, quando ela resseca e fica muitos resíduos no fundo da garrafa, esses resíduos eles vão diretamente para a taça. Então se você não tiver um aerador ou um filtro, vai ficar com um retrogosto horrível no paladar. E aí não só você, mas também a companhia da sua taça não vai gostar muito. E para a primeira e última dica, tenham cuidado também com o local que vocês vão colocar os seus vinhos para que esse ambiente não tenha muita vibração, não tenha muito contato ali, digamos, um equipamento sonoro ou fique próximo a uma rua movimentada. Todas essas vibrações interferem diretamente no processo evolutivo dos vinhos e também nas rolhas. As rolhas elas sofrem bastante com a questão da passagem de oxigênio de dentro para fora da garrafa. Então, em muitos casos, pode acabar acelerando esse processo, você deixar num ambiente que tenha muita vibração. Deixar num rack que tenha a televisão, que fica próximo, né, aos vinhos, ou que tem um equipamento de som bacana e tudo. Isso não é muito interessante, então tome cuidado com isso também. Fora que também existem alguns rótulos que eles são feitos para se degustarem mais jovem. Então, o que eu quero dizer com vinhos jovens? É de vinhos de 3 a 5 anos de idade, vinhos que sejam de screw cap, né, dessas rolhas de rosca, certo? Esses vinhos, sim, são feitos para serem degustados mais jovens. Então, se você deixar eles num ambiente que tenha muita vibração, que tenha muita dessas outras interferências que eu falei, ele vai evoluir muito rápido, vai perder toda a sua complexidade de aromas e também de sabor. Bom, galera, estamos encerrando mais um vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários também algumas outras dicas, algumas outras sugestões e curiosidades também que você tem aí no mundo dos vinhos em questão de armazenamento, climatização dos seus vinhos, dos seus espumantes, para você ter a melhor experiência de degustação. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário e também o seu like. Saúde!